E aí pessoal, eu sou o Jefferson Moreira e nessa aula de matemática falaremos de 4 principais assuntos. O primeiro é os números primos, o que são eles. O segundo é os números compostos. E aqui falaremos um pouco do que é cada um e qual a diferença entre os dois. Falaremos também de números múltiplos e, por fim, as 4 operações básicas da matemática. Esse conteúdo faz parte da unidade temática de números. Ele visa desenvolver habilidades de leitura, escrita, comparação e características de números naturais e de números racionais. Tem como objetivo reconhecer o sistema de numeração e identificar, comparar e ordenar números racionais. Começaremos então com números primos e números compostos. Então aqui nós falaremos o que é cada um e qual a diferença dos dois. Então, números primos são aqueles que possuem 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Já os números compostos, eles devem ser maior do que 1 e ter mais de 2 divisores. Então, número primo possui somente 2 divisores, e número composto possui mais de 2 divisores. Aqui temos alguns exemplos de números primos, como o 2, o 3, o 5, o 7, por assim em diante. E alguns exemplos de números compostos, como 4, 6, 8, 9. Então vamos lá. O número 2 é um número primo, mas por quê? Então, partindo do pressuposto de que números primos são aqueles que possuem 2 divisores, o número 2, por ser um número primo, tem que possuir 2 divisores. Vamos conferir. O número 2, ele só pode ser dividido por 2 e por 1. Ou seja, ele é um número primo. 2 dividido por 1, 2. E 2 dividido para 2 dá 1. Ele não é possível ser dividido por 3 ou por 4 ou por qualquer outro número. Então, ele é um número primo. Outro exemplo é o 13. O 13 também, ele só pode ser dividido por 2 números, pelo número 1 e por ele mesmo. Então, 13 dividido por 1 é 13 e 3 dividido por 13 é 1. Não dá para dividirmos também 13 por 2 ou por 3. Portanto, ele é um número primo. Já os números compostos, eles podem ser divididos por mais de 2 números. O exemplo do 4. O 4 ele pode ser dividido por 1, por 2 e por 4. Então, 4 dividido para 1 dá 4. 4 dividido para 2 dá 2. E 4 dividido para 4 dá 1. Só por eles ser divisível por mais de 2 números, ele já é considerado um número composto. Outro exemplo é o número 8. 8 dividido para 1 dá 8. 8 dividido para 2 dá 4. 8 dividido para 4 dá 2. E 8 dividido para 8 dá 1. Então ele é dividido por mais de 2 números, portanto ele é um número composto. Então agora o que são os números múltiplos? São números que resultam da multiplicação de um número qualquer. Tá, então vou pegar o exemplo do 9. Quais são os múltiplos de 9? São eles o 0, o 9, o 18, o 27 e por assim em diante, infinitamente. Como que eu posso saber isso? 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2 é 18. 9 vezes 3 é 27. Ou seja, todos esses números que eu falei são resultados de uma multiplicação com o 9. São resultados da tabuada do 9. Né? Então, os números múltiplos são o quê? Números que resultam da multiplicação de um número qualquer. Isso eu posso fazer infinitamente. 9 vezes 100 dá 900. O 900 é um múltiplo de 9. Agora, se eu tiver uma questão diferente, querendo saber se o número é múltiplo ou não. Para saber se o número é múltiplo de outro, é só dividi-los, e se o resto for zero, é porque ele é múltiplo. Exemplo 50. 50 é múltiplo de 10? Como eu posso saber isso? Eu posso fazer a tábua do 10. Então eu posso fazer 10 vezes 0, 10 vezes 1, 10 vezes 2,
10 vezes 3, e assim em diante, até aparecer o número 50 entre o resultado. Se ele não aparecer, ele não é múltiplo. Se ele aparecer, é porque ele é múltiplo de 10. Mas se a gente pegar um número muito grande, a gente vai ficar fazendo a tabuada? Não precisa. Então a gente, nesse exemplo, 50 é múltiplo de 10, pega o número 50 e divide por 10. Você faz a divisão normalmente, e se o resto for zero, quer dizer que sim, o 50 é múltiplo de 10. Isso pode ser feito com qualquer outro número. Exemplo, querendo saber se o 200 é múltiplo de 6. Você vai pegar 200, dividir pelo número 6, e se o resto for zero, ele é múltiplo. Caso dê algum resto, sobrou 1, 2, alguma coisa assim, quer dizer que ele não é múltiplo de 6. Agora falaremos das 4 operações básicas da matemática, que são elas: a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação. A adição é a operação que consiste em juntar quantidades, ou seja, somar, acrescentar. Para fazer essa conta, nós temos que alinhar as unidades. Então, é unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e por assim em diante. No caso de 25 mais 12, o 5 e o 2, que são a unidade, ficam um embaixo do outro, e o 2 e o 1, um embaixo do outro, que são as dezenas. Começaremos então a somar os números da direita para a esquerda. Então, 5 mais 2 é igual a 7. O resultado vai para baixo, 7 ali embaixo. Depois, 2 mais 1 é igual a 3. O 3 também desce. Ou seja, 25 mais 12 é igual a 37. Já nesse outro exemplo aqui, temos 3 casas. Então, segue a mesma coisa. Você tem que alinhar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. E depois, inicia a soma normalmente. 2 mais 5, 7. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. Já no caso da subtração, ela é uma operação que tem por objetivo achar o valor que sobra. Ela é a operação inversa da adição. Então, se na adição nós estamos juntando quantidades, na subtração estamos separando, estamos diminuindo a quantidade. Primeiro nesse exemplo, com 3 casas decimais. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Começaremos então, 8. Agora não estamos somando. Então, 8, eu tiro 3. Vai sobrar 5. Esse número 5 desce para o resultado. O 5 menos 2. Sobra 3. Também desce. 4 menos 1. Sobra 3. Então, o resultado de 458 menos 123 é 335. Porém, na subtração, se o número que estiver em cima for maior do que o número que estiver embaixo, ele tem que emprestar os valores. Então, você alinha a mesma coisa, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena e por assim em diante, e começa a subtração. 3 menos 5, não dá, o 3 ele é menor do que o 5. Portanto, você pega 1 emprestado do número da esquerda, que no caso é o 5. O 3 vai virar 13. E aí você faz a conta. 13 menos 5 dá 8. 8 vai lá embaixo. O 5, ele emprestou um número para o 3, então ele vai ficar valendo 4. 4 menos 5 também não dá. Então ele vai pegar o número emprestado do próximo número que da esquerda, que seria o outro 3. Esse 4 vai ficar valendo 14. Então 14 menos 5, 9. 9 é o resultado e desce para baixo. O que era 3 aqui, ele vai ficar valendo 2. 2 menos 2 é 0. Ou seja, 353 menos 255 é igual a 98. E no caso da multiplicação, é a operação entre dois números inteiros que tem por fim somar um deles tantas vezes quantas forem as unidades do outro. O exemplo de 1.200 vezes 5
É como se eu somasse 1.200 mais 1.200 mais 1.200 mais 1.200 e mais 1.200. Ou seja, eu somar 1.200 5 vezes, né? Então, mas eu posso fazer desse jeito também. Eu vou igualar, alinhar as casas e faço 5 vezes cada número do outro. Ou seja, 5 vezes 0 dá 0. Eu deixo o 0 aqui embaixo. 5 vezes 0 de novo, 0. 5 vezes 2 dá 10. Eu deixo só o número, não tem como eu colocar o 10 embaixo. Então eu deixo só o número da direita, ou seja, o 0, e subo o número 1. E aí eu faço 5 vezes 1. 5 vezes 1 é 5. Mais 1, que eu subi, ele fica 6. Ou seja, 1.200 vezes 5 é 6.000. Outro exemplo aqui embaixo. 450 vezes 5. Vou fazer a mesma coisa. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5 é 25. Eu deixo o número 5 e subo o número 2. 5 vezes 4 é 20. 20 mais o número 2 que subiu, 22. Então, 450 vezes 5 é 2.250. Já a divisão é o ato de dividir em partes uma determinada quantidade, aproximando a distribuição em valores iguais para todos. Ou seja, é o ato de repartir, compartilhar. Se pensarmos em repartir, fingimos que temos 12 bolinhas, que é o exemplo dessa questão. Temos 12 bolinhas e temos que dividi-las em 2 pessoas, contando que as 2 pessoas recebam a quantidade igual de bolinhas. Quanto cada um vai receber? Na divisão, essa quantidade de bolinhas ela é chamada de dividendo, ou seja, 12. A quantidade de pessoas é chamada de divisor. E o resultado, ou seja, quanto cada pessoa vai receber de bolinha, é o quociente, é o resultado da divisão. Então, nós fazemos o seguinte. Pegamos a tabuada do 2 e se percebemos, 2 vezes 6 dá 12. Portanto, 6 bolinhas para cada uma das 2 pessoas, o total vai dar 12. Se eu tiver 12 bolinhas, der 6 para uma, 6 para outra, eu não vou ter mais nenhuma e cada pessoa vai ter 6, ou seja, a quantidade igual. Essa é uma questão em que o resto é zero. Eu consegui pegar o meu dividendo e distribuir para o meu divisor de forma igual. Já nessa questão de baixo, finge que eu ao invés de ter 12 bolinhas, agora eu tenho 13. E as mesmas 2 pessoas. Aí eu vou fazer a conta da que chega mais perto. O que chega mais perto ainda é o 6. Então eu vou dar ainda 6 bolinhas para cada pessoa e vai me sobrar uma. No caso dessa conta, eu tenho o resto 1. Não é uma conta exata. Então por hoje é isso. Espero ter ajudado pelo menos um pouco nesses assuntos. Muito obrigado e até a próxima aula.